Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos para mais uma live. Lembrando que nossas lives aqui são lives de 30 minutinhos. E hoje nosso conteúdo é sobre ser impossível não se comunicar. O povo vem chegando, sendo todos bem-vindos. E vamos. Bem-vinda, Clarissa. Lembrando que nossa live aqui, como ela é toda uma estrutura, ela dura aqui 30 minutinhos. E nesse início, a gente dá literalmente uma enrolada, que é o tempo do povo chegar aqui. E enquanto o Instagram vai divulgando, Josimar, dois doces, meu brother, chega aí, bem-vindo, bom dia. O povo vai chegando, eu vou dando uma enroladinha pra gente começar o conteúdo de hoje. Hoje é dia de conteúdo. Até 8 horas da manhã a gente tem um conteúdo massa aqui. Então, esses primeiros minutinhos aí, aquela enrolada que é o tempo do Instagram, ó, divulgar a live, porque é interessante participar desde o início. Ellen, bem-vinda. Bom dia, já que você já chegou. Ei, Duda, bom dia. Bom dia, Eduarda, Victoria, Lenin. Sejam bem-vindos. Se alguém puder, por gentileza, comentar o título da live, só para eu fixar aqui. Meus robôs aí de Bangladesh, aí, se alguém puder comentar o título da live, que é impossível não se comunicar. Admilson, bem-vindo. Admilson foi admitido aqui na live. Nossa, 7h30 da manhã, eu tentando fazer essas piadas horríveis. O povo vem chegando, vem chegando. Daqui a pouco começa o conteúdo. Arthur Carvalho, bem-vindo. Daqui a pouquinho já começa esse conteúdo aqui já 100% focado. É impossível não se comunicar. Eduarda Victoria, muito obrigado. Linda, maravilhosa. Então hoje, como eu disse, esse é o nosso tema. A gente vai falar aqui durante meia hora sobre esse tema, que é impossível não se comunicar. Né? Como assim? Como assim é impossível não se comunicar? E como que eu posso, o que eu posso tirar disso? O que eu posso aprender com isso? O que eu posso solucionar com isso? A caneca que eu ganhei de presente da minha namorada, sou top. Então, esses primeiros minutinhos aqui é só o tempo do Instagram divulgar a live. Dá coraçãozinho aqui, ó. E vem comentando aqui na live aqui pra ele achar que essa live é interessante e chamar mais robôs aqui para participar com a gente. A gente vai resolver um problema enorme aqui envolvendo comunicação hoje. Nessa nossa sexta-feira, sextou, hein? Última live da semana, pra gente fechar aí com chave de ouro. Nossa semana a gente está falando dos pressupostos. Russell Tribes, buenos dias! Então estamos aqui falando dos pressupostos da PNL. O que são os pressupostos da PNL, né? Já entrando no assunto e dando um resumo das últimas lives. Pressupostos são verdades absolutas, são crenças. E a programação neurolinguística, ela tem algumas crenças. Crenças essas que norteiam todo o desenvolvimento das ferramentas, das técnicas, dos processos, das teorias por trás da programação neurolinguística. E a gente falou aqui na segunda-feira sobre uma crença que é de mapa não ser território. A ideia de mapa não é território é uma ideia sobre como que a gente interpreta o mundo à nossa volta. Que cada um tem a sua interpretação do mundo à sua volta por causa dos nossos filtros, da forma que eu vejo o mundo. A realidade é nada mais do que a minha percepção.
e cada um tem a sua percepção da realidade. Quando a gente entende tudo isso, a gente pode aumentar os nossos mapas. E com isso a gente consegue entender ainda mais sobre o território, entender mais sobre o que está acontecendo aqui na nossa realidade, aqui na nossa volta. Logo depois a gente falou sobre a noção de mente e corpo fazerem parte do mesmo sistema. Não tem como eu querer trabalhar algo mental sem trabalhar algo físico. Não tem como eu trabalhar algo físico sem trabalhar algo mental. Os dois estão totalmente interligados. Vários processos neuroquímicos, eles produzem sensações que são confundidas com ansiedade, com tristeza, com depressão. E muitas vezes a gente precisa tratar a fisiologia. E da mesma forma que muitas vezes a gente acaba ficando doente fisicamente por conta de processos cognitivos, processos psicológicos. Quando eu tenho que tratar essa doença, eu também preciso tratar esse meu processo psicológico, meu processo da minha mente, porque a mente e o corpo fazem parte do mesmo sistema. E ontem, na quinta-feira, lembrando que quarta-feira a gente não teve live, ontem na quinta-feira a gente teve um papo sobre a estrutura da mudança, como a gente entende como que a mudança acontece, como que a gente pode ter, como que ela tem uma estrutura, como eu posso fazer para mexer nessas estruturas da minha mudança e transformar o que eu quiser transformar na minha vida. E hoje o nosso papo que é sobre comunicação. É impossível não se comunicar. E inclusive, bem-vindo, Vitor. Todo mundo vem chegando, já vamos começar o conteúdo aqui de hoje, né? Quando a gente fala sobre a ideia de ser impossível não se comunicar, a gente precisa entender que essa live de hoje aqui, ela vai sanar alguns problemas. Por exemplo, um problema é achar que ficar em silêncio não é uma resposta. Tem gente que realmente acha, não vou responder não, vou ficar em silêncio. Vou me abster. Abster de responder algo também é uma resposta. Tem gente que não consegue nem imaginar que o jeito que você olha para uma pessoa pode magoá-la. Tem gente que não entende que a entonação de voz pode transformar um assunto muito legal em uma tortura. E tem gente, inclusive, que não entende que o não prestar atenção à minha própria linguagem corporal, eu posso estar passando toda uma comunicação que eu não gostaria de passar ali naquele momento. Eu preciso entender, ainda se conectando isso aqui com a ideia lá do mente e corpo, que não existe não se comunicar. É o título da live e já vamos entrar no assunto de uma vez. Por que é impossível não se comunicar? Porque se nós estamos falando, eu estou me comunicando. Se eu estou em silêncio, eu estou me comunicando. Se eu estou fazendo joia, eu estou me comunicando. Se eu estou acenando com a cabeça, eu estou me comunicando. Se eu estou fazendo assim, ó, eu estou me comunicando. Eu preciso entender que a minha comunicação ela vai muito além da minha estrutura verbal. Bem-vinda, Carol. E o que acontece das pessoas não perceberem isso é porque estamos nos comunicando, pelo menos não verbalmente. A gente precisa entender isso. Que um suspiro, um sorriso ou um olhar também são formas de comunicação. Bem-vindo, Luciano. Até os nossos pensamentos, né, são formas de nos comunicarmos com a gente mesmo. E eles nos revelam o como pelos nossos olhos, pelos nossos tons de voz, pelas nossas atitudes, pelos nossos movimentos corporais. Essa parte é bem interessante, porque os nossos pensamentos eles estão aqui quietinhos, né? E a gente acredita que esses pensamentos que aqui estão, eles não saem além da minha comunicação, além da minha comunicação verbal, né? Além das palavras que eu quero dizer, mas eles saem.
Os meus pensamentos, eles saem. Nós conseguimos transportar a nossa comunicação dos nossos pensamentos. Sim, existe uma telepatia. Não é a telepatia de eu simplesmente ouvir ali o que o pensamento do outro. O corpo fala o tempo todo. Isso, Carol, muito bom. Quando eu entendo que essa telepatia, essa brincadeira, né, que eu tô falando aqui, na verdade, ela acontece porque o meu pensamento, ele vai gerar alterações fisiológicas. Ele vai gerar alteração fisiológica. E quando ele gera alteração do meu corpo, essa alteração do meu corpo, ela pode ou não ser percebida ou interpretada pela pessoa que está na minha frente. Entende? Então, como ela pode ser percebida e pode ser interpretada, a gente tem que entender que muitas vezes eu preciso lidar melhor com os meus pensamentos, reestruturar minha ideia de como eu penso e como eu ajo, para depois eu perceber como que isso vai me gerar uma comunicação positiva ou não. É igual um exemplo de uma história que eu ouvi de um taxista lá do Rio de Janeiro. O cara, ele era muito engraçado, porque ele estava falando assim com o passageiro, nem lembro quem me contou essa história. Falou assim, não, eu tava conversando com o taxista e ele falou assim, não, cara, uma coisa que eu não entendo, as pessoas, tem muita gente que comenta que eu sou grosso, que eu sou bruto e tal, mas eu não sou isso. Aí daí uns 15 minutinhos, o cara falou assim, não é melhor ir por aquela rua ali não? Ele, não, já falei, caramba, aquela rua ali não serve pra porra nenhuma. Tem gente, cara, que na mente dele, pensamento dele, ele tá agindo correto, mas ele não percebe o como a comunicação dele está acontecendo. Quando a gente entende que a nossa comunicação não é o que eu falo, mas sim um resultado que eu gero, eu passo a entender que eu preciso mudar a forma como que eu me comunico. E esse exemplo é um exemplo clássico. Essa pessoa realmente, nesse exemplo do taxista, ele achava que ele estava se comunicando muito bem. Não, me comunico muito bem. Só que não se comunicava bem. Mas na mente dele, aqui dentro, na sua estrutura dos pensamentos, ele realmente achava que isso acontecia. E como ele achava que isso acontecia, quando outras pessoas falavam que não era verdade, não, que a comunicação dele realmente era uma comunicação bruta, tom de voz, muitas vezes, gesticulação, ele passava a interpretar que não, peraí, tá diferente. Não é assim que eu me comunico, não, vocês estão interpretando errado. Então, o entendimento disso faz a gente prestar mais atenção em como o nosso corpo está se movimentando. A gente presta mais atenção na nossa ideia de tom de voz. E a gente tem que entender que quando eu assumo a responsabilidade da minha comunicação, eu tenho o poder de usar essa comunicação a meu favor. Quando eu acredito que eu já faço tudo aquilo que eu já faço da forma ideal e perfeita, eu perco a chance, a oportunidade de melhorar, evoluir em algo, né? Então, o entendimento dessa ideia de que é impossível não se comunicar, a gente mostra que a todo tempo estamos nos comunicando. Gustavo, meu brother, bem-vindo! Então, a todo momento estamos nos comunicando. Elder Chabudé é o nome dele. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. A todo tempo estamos nos comunicando. Mas, como estamos nos comunicando? A comunicação que a gente gera através da nossa fisiologia, através dos nossos gestos, através do nosso tom de voz, através, enfim, do meu olhar, ela tem o resultado que eu desejo ou não? Se ela tem o resultado que eu desejo, excelente. Se ela não tem o resultado que eu desejo, vamos casar em café.
eu preciso trabalhar esse ponto. E aí que a gente volta. Victor Santos, bem-vindo, bom dia. Aí que a gente volta no conteúdo da live de ontem, né, de entender a estrutura desse processo. E qual que é a estrutura da minha comunicação? O meu ambiente aqui fora, ele me influencia através dos meus 5 sentidos. Tato, olfato, paladar, visão e audição. 5 sentidos. Uma vez que eu capto as informações através desses meus 5 sentidos, essas informações elas vão passar pelos meus filtros. O que são esses meus filtros? Eles vão passar aqui, ó, pelas minhas crenças, pelos meus valores, vão passar pelas minhas memórias, pelas minhas lembranças, vão passar pelo filtro da minha fisiologia, vai passar pelo meu filtro da minha localização geoespacial, que é o ambiente que eu estou situado. E quando isso tudo passa, eu vou armazenar isso em formato de um pensamento. E uma vez que eu tenho esse pensamento aqui, e eu vou me comunicar de volta com a pessoa, essa mensagem ela passa de novo por esses filtros. Filtro de crenças e valores, filtro de memórias e lembranças, de coisas que eu já vivi na minha vida, filtro de fisiologia, filtro de ambiente. E quando ela passa de volta, eu vou e me comunico com essa pessoa. Essa comunicação ela é verbal e não verbal. E quando eu me comunico com essa pessoa, eu fecho o loop. Por quê? Pensamento que passa pelos meus filtros e me gera uma comunicação. Essa comunicação ela gera um resultado. Esse resultado é como a pessoa que está à minha frente reage a essa comunicação. Dependendo da maneira que essa pessoa reage a essa minha comunicação, eu tenho uma resposta. Espera aí, eu alcancei o resultado que eu gostaria ou não com essa comunicação? E aí eu volto essa informação. Ei, Jubes, bem-vinda! Então, quando essa informação ela passa por esse ciclo, onde eu capto ela através do meu ambiente, através dos meus 5 sentidos, e essas informações elas passam pelos meus filtros, eu armazeno alguma informação, e depois eu vou falar ou vou comunicar essas informações através de gestos, olhares, de movimentos corporais, então da minha linguagem verbal e não verbal, eu passo de novo por esses filtros e eu vou ver o resultado que eu tenho daquela comunicação. Porque o problema enorme é, muitas vezes aqui dentro da nossa mente, tudo que a gente está falando faz um enorme sentido. Tudo que a gente está fazendo faz um enorme sentido. As pessoas elas têm que entender a gente. Não, elas têm que me entender. Aqui na minha cabeça tudo faz sentido. Então eu passo com aquele filtro, quando eu jogo aquilo para o mundo lá fora, eu faço uma comunicação que ela não está com a mesma estrutura de que estava aqui dentro da minha mente. E Marcos, bem-vindo. Como aquela comunicação ela não é a mesma que estava aqui dentro da minha mente, ela passou por várias distorções. Ei, Marley Bonella, bem-vinda! Bom dia! O resultado dessa comunicação vai ser o como esse mundo à minha volta interpreta. E aí que tá. Uma vez que esse mundo à minha volta tem uma reação que é igual ou diferente ao que eu gostaria, eu vou captar isso através de quê? Dos meus 5 filtros novamente. 5 filtros não, dos meus 5 sentidos. Tato, olfato, visão, audição, paladar. E nesse exemplo aqui, seria uma visão ou audição. E Américo, bem-vindo. Então, quando essa informação ela vem, passa pelos meus filtros, está aqui interno, eu me comunico através dos meus filtros de novo. Essa pessoa à minha frente capta essa comunicação. Uma vez que ela capta a comunicação, como ela também está fazendo esse mesmo processo de captar a informação na minha frente, passar pelos filtros dela e ela tem uma reação, eu preciso interpretar essa reação. Essa reação é a reação que eu gostaria? Se essa reação for a reação que eu gostaria que ela tivesse, cheque.
a sua comunicação obteve o resultado com que você gostaria. Mas se essa comunicação dessa pessoa para mim, ela for algo diferente, aí eu preciso o quê? Pensar em qual forma que eu faço de novo. Igual a Marley que entrou aqui, a Marley é dentista. Um caso clássico de dentista é esse, sei lá. Ele tá lá, a pessoa tá com o paciente com a boca aberta lá, e ela vai e mexe no negócio do dente. Quando ela mexeu ali, ela viu uma reação naquele cliente ali, ó, de dor, sei lá, algo do tipo, incômodo. Ela já percebe, opa, essa minha comunicação, né? Essa minha comunicação gerou nessa pessoa dor. Então o que ela vai fazer? Ela quer gerar dor? Não. Se ela não quer gerar dor, ela para com aquela comunicação. Se ela quer gerar dor, ela continua com aquela comunicação. Ela continua com aquele processo. Bem-vinda, Elis. Então, quando eu entendo que o resultado da minha comunicação é o que eu obtenho e que é impossível não se comunicar, eu passo mais uma vez a assumir a responsabilidade sobre como eu me comunico, né? Aquela ideia de que não importa o que você o que eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Não. A forma como que eu me comunico, ela é minha responsabilidade. E se eu tenho ou não o resultado dessa comunicação, é que eu preciso perceber, não, peraí, é esse o resultado que eu gostaria de ter? Se sim, ok. Se não, peraí, vamos dar uma revisada nessa minha comunicação. Comunicação essa, como eu disse, ela é verbal e não verbal. Quando eu cuido dos meus pensamentos, mas bem-vindo! Quando eu cuido dos meus pensamentos aqui, eu vou entender que esses pensamentos eles vão sempre gerar uma fisiologia, né? Eu uma experiência. Não, tá, como assim? O meu pensamento ele vai me gerar uma fisiologia. Sempre. E a sua fisiologia, a forma de gesticular, ela vai deixar, vai transparecer a sua comunicação. Um exemplo clássico de como o pensamento altera a nossa fisiologia é uma experiência que eu quero fazer com vocês. Seguinte, quem aí eu sempre brinco que eu tenho robôs de Bangladesh aqui nas minhas lives, né? Que agora tem esse negócio de botar robô em live. Então eu brinco que a gente está aqui vamos ver aqui a Marley, ó. Nós pedimos para o paciente em qualquer sintoma de dor ou desconforto para ele levantar a mão. Mas eu percebo sempre pelo semblante do paciente, ele fecha os olhos, apertando ou tensiona os músculos da face. Exatamente. Esse movimento dele é uma comunicação. Então, quando eu entendo que a comunicação do outro ela pode ser verbal e não verbal, eu percebo que a minha comunicação também pode ser verbal ou não verbal. E entender que os meus pensamentos eles vão gerar alterações fisiológicas. E essas alterações fisiológicas elas compartilham com as outras pessoas. Vou te mostrar aqui agora que eu quero fazer um exercício prático sobre como é importante a gente entender como os nossos pensamentos influenciam na nossa fisiologia e como essa fisiologia pode ser uma comunicação que a gente tem. Eu estava brincando que os robôs de Bangladesh, né, que hoje em dia você pode botar robô em live, você pode comprar seguidor e também comprar participantes de live, né? Mas aqui no nosso caso temos 7 mil, 8 mil participantes aqui através dos nossos robôs de Bangladesh. Eu quero fazer um exercício prático com vocês, rápido, só para você ver como que o nosso pensamento altera a fisiologia e essa fisiologia ela gera uma comunicação, beleza? Você que está me assistindo agora, se você não estiver dirigindo um carro ou operando alguma máquina nesse momento, eu quero que você feche os olhos. Feche os olhos. Isso, exatamente, feche os olhos e continue me escutando. Me escutando agora, eu quero que você imagine que você está em alguma casa. Eu vou apenas te guiar um pensamento. Imagine que você está em alguma casa. Talvez você esteja na sala, talvez esteja no quarto, na varanda, na cozinha, na garagem. Não sei. Se você estiver na cozinha, apenas permaneça na cozinha. Se você não estiver na cozinha, eu peço agora que você se imagine caminhando em direção à cozinha.
Talvez você consiga escutar os sons dessa casa. Talvez não tenha som nenhum. Talvez você consiga sentir a temperatura desse dia. Talvez seja um dia muito quente. E você, nessa cozinha, resolve procurar um limão. Procure um limão agora nessa cozinha. Procure um limão. Talvez esse limão esteja na fruteira. Talvez esse limão esteja na geladeira. Talvez ele esteja ainda na sacola de compras. Encontre esse limão. E com esse limão em mãos agora, você pega esse limão e pega uma faca. Talvez uma faca de serra, talvez não. E vai em direção ao local onde você pode cortar esse limão. Talvez seja uma pia, uma tábua, ou uma pedra, não sei. Pega essa faca agora e corte esse limão ao meio. Muito bem. Agora tire uma fatia deste limão. Talvez não tão fina, mas não tão grossa também. E você pega essa fatia agora e coloca na sua boca. Coloca essa fatia de limão na boca agora. Mastiga. Mastiga muito esse limão. Você vai mastigando, mastigando, mastigando esse limão. Escutando esse líquido azedo, com esse sumo ácido. E você vai mastigando. Até que simplesmente não tem mais nada nesse limão. Você tira esse bagaço que está. E você pega outro pedaço de limão e faz mais uma fatia. E coloca na boca de novo. Mas dessa vez uma fatia mais espessa. E mastiga mais e mais. Todo esse líquido. Nossa. Sinta agora isso na sua boca, cada vez mais. Mais você mastiga, mais você vai colocando, deixando esse líquido azedo, esse sumo ácido pela sua boca, até que você vai tirar de novo esse bagaço. E quando você vai cortar de novo o limão, você vai cortar outra fatia, a faca escapa, passa pelo seu dedo. Abre os olhos. Isso, muito bem. Abre os olhos, abre os olhos, abre os olhos. E comente aqui a primeira coisa que vem à sua mente. Você que é meu robô de Bangladesh, que está aqui assistindo comigo a live, comente aqui a primeira coisa. Bem-vindos Elton, Sandra, Charles Bueno e a Roseli. Comenta aqui, ó. Você que participou agora por essa experiência. Primeira coisa que passa à sua mente aqui agora. Comente aqui, o rosto fica como? Nossa, que dor! Sensacional, sensacional. Cara, quem salivou, quem teve essa experiência aqui agora? Quando a gente, igual aqui, ó, o Luciano falando da expressão do rosto, talvez aqui, ó, Marcos aqui, falando da expressão dele de dor, né? O ó mais o é, da ideia de dor. Todo esse processo, ele foi todo um pensamento que ele gerou uma fisiologia. E essa fisiologia é a forma como que eu me comunico com as pessoas à minha frente. Então, como que eu estou me comunicando? Como eu estou aqui com o meu pensamento? Cheguei que eu estava cortando o dedo, hein, Sandra? Ainda bem. Chegou na melhor hora. Então, como que está a minha estrutura aqui interna? E como que eu estou gerando essa estrutura interna uma comunicação verbal e não verbal? Porque é impossível não se comunicar. Então, quando eu entendo que é impossível não se comunicar e a minha comunicação depende do que está aqui dentro, eu preciso entender que para melhorar a minha comunicação, eu preciso mexer com o que está aqui dentro. Meus queridos, muito obrigado por hoje, pela presença aqui hoje. Quem chegou atrasado e perdeu o conteúdo da live de hoje, ela vai estar disponível ainda hoje até umas 9 horas da manhã, mais ou menos, umas 9h30, 10 horas, no nosso grupo do Telegram, tá bom? Essa e as outras mais de 70 lives estão disponíveis no grupo do Telegram, porque aqui a gente tem live todo dia, exceto final de semana. De segunda a sexta temos live, e na segunda-feira, 7h30 da manhã, estaremos aqui de volta, beleza? Para falar de um tema que eu não faço a mínima ideia. A minha reunião de criação vai ser hoje, umas 10 e pouco da manhã, e aí eu vou montar todos os temas de semana que vem, beleza? Contem comigo e bora pra cima. Quer aprender a gerenciar a sua mente? Quer aprender a alinhar os seus pensamentos, suas emoções, seus comportamentos? Faça isso aplicando PNL. Vem fazer parte do meu curso online de programação neurolinguística,
É um treinamento que tá incrível, com um preço assim, ó, pequenininho. O grupo do Telegram está disponível no link da minha bio no Instagram, juntamente com o link para o site do curso Aplicando PNL. Para você que quer aprender um pouco mais de PNL comigo. Se eu já fiz live sobre negociação, cara, ainda não, Luciano. E ó, curiosidade, o meu TCC da faculdade foi sobre negociação, utilizando o método de Harvard. Quem sabe eu volte para esse tempo aí longínquo. E Eustáquio, bem-vindo, meu amigo. E fale de negociação mais alguma vez, em algum momento, não agora. Segunda-feira estaremos aqui 7h30 da manhã. Mas se você quiser matar a sua saudade de mim durante o seu final de semana, é só você entrar no nosso grupo do Telegram, assistir as mais de 70 lives que já estão disponíveis lá, ou entrar lá no grupo, no link na minha bio do aplicandopnl.com.br e adquirir o meu treinamento de programação neurolinguística por um preço assim, ó, dá até vergonha de falar, de tão baixo que é. Super beijo pra vocês, até segunda-feira, 7h30 da manhã. Robô de Bangladesh aí, ó, traga um próximo robô junto com a gente para segunda-feira, 7h30 da manhã. Se você gostou desse conteúdo de hoje, volte segunda-feira, 7h30 da manhã e traga um convidado, traga 2 convidados pra gente compartilhar esse conhecimento aqui com mais e mais pessoas. Falou, valeu!